Boa noite. No ar, a edição desta terça-feira, 16 de abril, do Conexão Porto Indústria. E começando com uma notícia que pode gerar mais recursos para cidades como Santos, Guarujá e Cubatão. A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou um projeto de lei que autoriza a União a compensar os municípios próximos afetados pela atividade portuária com 1,5% da receita líquida dos portos. O texto do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, recebeu o relatório favorável do senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, e seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos. A matéria altera a Lei nº 9.277, de 1996. Segundo o autor, a legislação em vigor restringe a aplicação das receitas portuárias ao local onde os portos estão instalados. Isto impede o uso dos recursos para compensar territórios vizinhos. Arnes argumenta que a mudança reduziria o impacto negativo causado a municípios próximos. Ele citou como exemplo os portos instalados nas cidades de Paranaguá e Antonina, que afetam as populações de outros municípios do litoral paranaense, como Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná. Para Eduardo Gomes, a medida vai ao encontro dos objetivos sociais e ambientais dos portos brasileiros. O relator avalia que os terminais portuários possuem, de um modo geral, preocupação em garantir uma nova ética de desenvolvimento sustentável para gerar um crescimento econômico virtuoso, baseado não apenas na geração de empregos e acréscimo de renda das pessoas, mas também na redução dos impactos negativos causados à sociedade pelas atividades econômicas. Para o economista Denis Castro, esta decisão terá um impacto importante também para as cidades da Baixada Santista. O novo projeto de lei que compensa os municípios vizinhos a atividades portuárias é essencial para a divisão de recursos e compensar as perdas que esses municípios têm com o impacto que a atividade portuária gera. Então, esse projeto ele visa contemplar a questão de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social e melhorar e otimizar a distribuição de recursos junto aos municípios vizinhos que são afetados diretamente pela atividade portuária. Então é uma lei que vem em boa hora, que os municípios vizinhos de cidades portuárias precisam desses recursos e que isso vai ajudar a alavancar o desenvolvimento econômico deles, bem como a prestação de serviços para a população muito carente. Esses recursos vai fazer muita diferença, importante para o desenvolvimento do Brasil. Esse projeto vem muito boa hora. E a Autoridade Portuária de Santos assinou na semana passada uma carta de intenções com a empresa Portos do Paraná, responsável pela administração dos portos de Paranaguá e Antonina, para o desenvolvimento de acordos de cooperação técnica. O documento foi assinado na cidade paranaense durante a visita do presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, ao Porto de Paranaguá. O objetivo da visita foi estreitar o relacionamento entre os dois que são considerados os mais importantes portos do país. Além disso, Pomini e o diretor de operações da APS, o Beto Mendes, puderam conhecer soluções que poderão ser aplicadas no Porto de Santos. Uma das iniciativas que foram tomadas em Paranaguá e que pode ser replicada em Santos é a instalação de um pátio para caminhões administrado pelo próprio porto, com banheiros, cantina e serviço de documentação. Responsável por 95% do comércio do Brasil com o exterior, os portos registraram um crescimento no primeiro bimestre do ano que sinaliza um aumento da atividade econômica do país. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, autarquia vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos, o volume de cargas nos 2 primeiros meses do ano chegou a 197,8 milhões de toneladas, um número 10% maior do que o registrado no mesmo período de 2023. Este crescimento foi puxado principalmente por cargas em contêineres, com destaque também para os crescimentos de granéis sólidos e líquidos. A movimentação de contêineres cresceu 22,8% no bimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Em fevereiro, o crescimento do número de contêineres chegou a 29,19% em relação ao mesmo mês de 2023. Foram movimentados 99,83 milhões de toneladas
toneladas de cargas. No mesmo período de 2023, a movimentação havia atingido 89,58 milhões de toneladas. Entre os destaques estão o minério de ferro, com mais 17,85%, o petróleo e derivados, com mais 16,23%, e a soja, crescimento de 19,70%. Em relação às cargas transportadas por contêineres, a movimentação atingiu 11,2 milhões de toneladas, um aumento de 29,19% em comparação com o mesmo período do ano passado, representando 1 milhão de TEUs, com crescimento de 24,5% em fevereiro de 2024. Deste total, 7,7 milhões de toneladas foram movimentadas em longo curso e 3,4 milhões por cabotagem. Com base no histórico da movimentação de contêineres dos últimos 4 anos, este é um sinal de retomada da atividade. Após 2 anos de queda e estagnação, a movimentação de contêineres retoma e supera a performance observada em 2021, ano de pandemia em que o transporte de mercadorias via contêiner foi significativo. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2024 acumulados, foi observado um crescimento de 18% na cabotagem de contêiner, comparada a 2023. Dos produtos que tiveram maior movimentação, destaque para algodão, açúcar, café e compostos químicos. Já os granéis sólidos, que representam 58,1% do total de tudo que é movimentado pelos portos, apresentaram um crescimento de 11,48% frente a fevereiro de 2023. Foram 58 milhões de toneladas registradas em fevereiro deste ano, com destaque para os 2 principais granéis, minério de ferro e soja. Granéis líquidos também apresentaram alta, atingindo 7,47% em comparação com o mesmo mês de 2023. Já as cargas gerais apresentaram um recuo de 1,53% durante o mês, frente a fevereiro do ano passado. Os portos públicos tiveram grande importância nestes resultados. Eles movimentaram 33,69 milhões de toneladas no segundo mês de 2024. O número representa aumento de 12,55% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O porto de maior movimentação no mês foi o de Santos, com 11,11 milhões de toneladas, registrando um aumento de 32,42% frente ao mesmo período de 2023. O porto foi responsável por 33% de toda a movimentação portuária pública do mês. E a Embraer anunciou hoje a abertura de 200 vagas para o programa de estágio, com início no mês de agosto. Candidatos de todo o Brasil poderão fazer a inscrição em oportunidades disponíveis nos modelos remoto, híbrido ou presencial de hoje até o dia 10 de maio. Estágios nas mais diversas áreas do conhecimento, como administração, engenharia e tecnologia da informação, são oferecidos aos estudantes dos níveis técnico e superior de todas as idades. O processo seletivo 100% virtual é realizado pela plataforma GUP por meio do site programa sembrae.gup.io. Os candidatos aprovados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado. Convênio médico, também convênio odontológico, vale transporte, vale refeição e recesso remunerado, entre outros benefícios. Os que não passarem no processo seletivo deste semestre irão integrar o banco de talentos da Embraer para futuras oportunidades. Conexão Porto Indústria de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência e até lá. Tchau, pessoal.